Seja muito bem-vindo. Vamos a mais um vídeo hoje. Hoje eu quero falar para vocês de algo que já me aconteceu em um dos relacionamentos que eu tive com pessoas narcisistas. E eu vim então passar isso, né, que já me aconteceu, para vocês saber como é que funciona um narcisista dentro de um relacionamento, né? Quais são as características deles, o que eles costumam ter aí de comportamento e que faz, obviamente, a gente se sentir inferior, né? O tempo todo nós estamos se sentindo muito para baixo. Porque o intuito deles é exatamente isso, você ficar dependente dele. Então, quando você é dependente de um narcisista, quando o narcisista te culpa, quando ele fala pra você que o quanto que você não é importante. Então, é isso que eu resolvi falar com vocês hoje, tá? Eu vou trazer aqui alguns comportamentos que um narcisista tem e que eu já tive um relacionamento assim e como que esse narcisista se comportou comigo. Meu nome é Fabiana Monteiro, sou terapeuta e sou especialista em relacionamento abusivo, ou seja, aqueles relacionamento tóxico. Sou, sobrevivente de relacionamento abusivo, então é por isso que eu trago esses conteúdos em forma de vídeos, para que vocês possam entender como que é um relacionamento com pessoas narcisistas. Orientações que eu trago para vocês também, ou seja, de como você pode analisar uma pessoa assim, como que vocês conseguem identificar uma pessoa narcisista, o que vocês podem fazer para se afastar deles. Então é isso que eu trago nesses vídeos, né? Uma ajuda para vocês saberem se vocês estão ou não com um relacionamento com pessoas narcisistas e o que você pode fazer para sair de um relacionamento assim, antes que te adoeça, né? Porque muitas das vezes esse narcisista só vai mostrar que ele é narcisista após o primeiro desentendimento, após uma primeira separação. Ele, no decorrer do relacionamento, ele vai te mostrar alguns traços, mas se você não souber como que funciona uma pessoa narcisista, uma pessoa manipuladora, você vai achar isso muito normal, muito comum, algumas atitudes que ele tem. Por quê? Porque você não é ainda uma pessoa desperta para essas pessoas narcisistas. E aí então você vive no mundo da ilusão, da enganação, porque você acha que é comum, é normal essas atitudes dele. Bom, então vamos lá a mais um vídeo. Antes, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, curtir, compartilhar, comentar. E também, né, gente, eu quero agradecer às pessoas que já são inscritas, que já me acompanham. Um grande beijo para vocês, por vocês estar aqui. Adoro ver o comentário de vocês, porque ver o quanto vocês estão gostando, né? O quanto que vocês estão identificando. Quando nós estamos em um relacionamento com pessoas narcisistas, a gente acredita que a gente é a única pessoa que sofre no mundo. E na verdade, existem milhares de mulheres que sofrem abusos psicológicos, abusos físicos, por estar dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento abusivo, com pessoas narcisistas. Então, o meu intuito é estar levando esse conhecimento para vocês, para que vocês possam buscar forma, né, de enxergar que isso está acontecendo na vida de vocês e procurar ajuda, conseguir ter força de sair de um relacionamento assim. Uma pessoa narcisista, ela não vem com um letreiro na testa identificando que ela vai destruir a sua vida no futuro. Então, você precisa ter um conhecimento de alguns traços de pessoas narcisistas para que você não entre em um relacionamento assim, né? Eu vi uma frase que as pessoas costumam dizer assim, quando vê alguém, né, querendo casar ou algo do tipo, aí a pessoa fala, eu falo, deixa a coisa acontecer e ela descobrir sozinha.
Gente, a ideia não é essa, né? A ideia é que a gente sim alerte alguém. É obviamente que a pessoa, no começo de um relacionamento, ela não vai querer ouvir aquilo que você tem para dizer. Porque também as pessoas que viveram um relacionamento com pessoas narcisistas, né? Um relacionamento tóxico, abusivo, por mais que ela queira ajudar alguém que está entrando em um relacionamento assim, a pessoa, no momento, ela não, primeiro que ela não te pediu ajuda, segundo, ela está totalmente cega pela paixão, né, pelo sonho que ela quer conquistar, que seja aí um casamento, uma família, e nós que passamos por isso, não dá para tentar abrir os olhos dessas pessoas. Tá? Elas vão enxergar se está com pessoa narcisista por elas mesmas. Por quê? O sofrimento, gente, é opcional. É escolha nossa sofrer. Porque talvez tem pessoas que tenta abrir seus olhos, né? Tenta falar para você que aquela pessoa não é certa para você, mas mesmo assim você vai fundo, você vai seguir sua vida. Por quê? Porque as pessoas que querem dar esse tipo de conselho é porque ela já sofreu na vida, então ela tem experiência nisso e ela ama você e ela não vai querer que você sofra. Não é que ela queira destruir o seu relacionamento, mas perceba que quando você tenta ajudar alguém que está totalmente cega por uma paixão por alguém, você não vai conseguir abrir os olhos dessa pessoa. Porque essa pessoa ela não vai enxergar as dificuldades que vai vir depois, os problemas que vão vir depois. Elas querem apenas viver aquele momento. Elas não estão erradas a querer viver aquele momento, né? Porque o momento da alegria, o momento da felicidade, ele é momentâneo. Então, deixar a pessoa viver e deixar a pessoa descobrir. E só depois que ela descobrir é que você vai segurar a mão dela. Não é tentando abrir os olhos dela. Mas quando ela passar por um tipo de relacionamento abusivo, é você dar as mãos. O seu papel neste mundo, que já passou por um relacionamento abusivo, é você estar ali do lado da pessoa para ajudar ela a ter força. Porque quem passou por um processo de separação com pessoas narcisistas, quem já viveu um relacionamento com pessoas narcisistas, também já caiu no fundo do poço e precisou sair dali. E muitas vezes, eu pelo menos, tive que sair sozinha. E é por isso que a ideia do vídeo é ajudar você a não estar sozinha, a não se sentir sozinha diante disso. Existem outras mulheres também que passam pelos mesmos processos. Então, o nosso papel, que passamos por isso, passamos por essas dificuldades, passamos por por esse desgaste emocional que uma pessoa narcisista traz, é estar perto, ao lado, dando a mão, orientando a pessoa após isso. Antes, a pessoa não vai te ouvir. Antes, a pessoa não vai te escutar. Então, é só sofrendo, para que a dor faça ela se despertar. Então, não tente abrir os olhos das pessoas que estão em relacionamento, principalmente no começo de um relacionamento, porque elas não vão te enxergar, elas não vão te ouvir. Infelizmente, né, gente? Porque nós temos experiências com isso e nós sabemos onde isso vai dar, o que essa pessoa vai passar, mas infelizmente elas não nos escutam, elas não ouvem, elas não querem saber. Infelizmente, né? Mas enfim, essas pessoas também que quando você vai tentar orientar, elas podem achar que você está com inveja do relacionamento delas, que você está querendo destruir o relacionamento delas, e quando na verdade não é, né? A gente tenta só abrir os olhos. Se vai acontecer isso com ela ou não, a gente espera que não. É óbvio que a gente espera que não. Mas tentar ajudar, né? O ser humano quer fazer isso, né? Quer tentar ajudar. Por que eu já disse? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vim trazer hoje foi experiências que eu tive com pessoas assim. E tive experiência com pessoas quando eu tentei também alertar, abrir os olhos, e a pessoa também não me ouviu. Então, quando acontece isso, a pessoa acha que você tem inveja dela e que você quer destruir o relacionamento dela. Aí você só preocupado. Você não sabe se vai acontecer ou não. Você só está abrindo os olhos para que se acontecesse, né? Não é que você está torcendo que aconteça.
Só que a pessoa entende totalmente ao contrário. Ela então arruma uma confusão com você, ela para de falar com você, ela acha que você é inimiga dela, ela não se sente mais confiante, né, do seu lado, porque acha que você está querendo destruir o relacionamento dela. Quando na verdade não é assim. Mas quando nós não temos um conhecimento, essa tentativa de ajuda, ela é muito baseada em suas experiências. Por isso que a partir do momento que você aprende o autoconhecimento, você então fica dando conselho para essas pessoas, porque você já entende que essas pessoas não vão te ouvir e não vai mudar nada, e esse conselho que você vai dar é só baseado em suas más experiências que você teve, né? Essa pessoa até pode dar certo no relacionamento dela, e você tentou ali dar um conselho. Se o conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido, né? Já ouviu falar isso? Exatamente. Nós, quando conhecemos o autoconhecimento, quando nós despertamos a nossa consciência, nós entendemos então que a ajuda para outras pessoas é só quando é solicitada, quando é pedida. Se ela não pediu nenhuma ajuda, gente, mantém em silêncio, deixa a pessoa ali, cada um tem a sua vida para viver e sabe exatamente aquilo que vai ter que enfrentar. Nós podemos até amar essa pessoa, querendo sim ajudar, mas espera então a sua ajuda ser solicitada. É o melhor que você deve fazer, porque a sua experiência sim vai ajudar quando for solicitada, tá bom? É só uma dica aqui, né, para que vocês não saiam tendo atrito com essas pessoas que não querem te ouvir, enfim, né? Só quem passou por um relacionamento assim sabe muito bem o que esperar dele e sabe quais os traços que essas pessoas podem indicar. Mas então, o que aconteceu comigo? Eu estive em um relacionamento onde a pessoa, ela não ficava feliz com as minhas conquistas. Ou seja, o narcisista, gente, ele não fica feliz com as suas conquistas. Então, o que ele pode fazer? Comigo aconteceu, né, de eu conseguir uma promoção na empresa que eu estava. Então, eu toda feliz, né, cheguei em casa com essa notícia boa, né, informando que eu tinha conseguido uma promoção na empresa. E essa pessoa olhou pra mim, não teve motivação nenhuma, não ficou feliz com a minha conquista. E o comentário foi: ah, tá, você conseguiu isso, mas por quê? O que você fez pra você conseguir? Né? Você tá saindo com o seu chefe pra você conseguir essa promoção? Se você não tem uma faculdade, você não tem um curso, por que ele te deu esse cargo? Por que ele aumentou o seu salário? Então perceba que o que essas pessoas falam para tirar a sua alegria, tá? Outro exemplo aqui é se você tira você quer tirar a sua habilitação. E quando você tira a sua habilitação, o que essa pessoa fala para você? É mesmo? Você tá tirando a habilitação? Mas você já tem carro? Não, se você não tem carro, não pensa você que você ter conseguido tirar a sua habilitação vai ser fácil assim, você comprar um seu carro. Outra, você tirou essa habilitação sem pagar o quebra, tirou ali na marra, conseguiu mesmo na marra? Ah, sim. Você sabe que no trânsito não é desse jeito que é, né? Tudo que você aprendeu ali na hora das suas aulas não é a mesma coisa no trânsito, você sabe disso, né? Ah, mas se eu fosse você, compraria pelo menos o carro, né? Já que você quis tirar a sua habilitação. Perceba o quanto foi desmotivador essa pessoa fazer isso com você? Não ficar feliz com as suas conquistas? Como pode uma pessoa que tem um relacionamento com você, seja o pai, seja a mãe, seja uma irmã, seja um irmão, seja até um marido, e não ficar feliz com as suas conquistas? Automaticamente, quando você chega com uma notícia boa, a pessoa nem um parabéns te dá. E quando te dá um parabéns, é um parabéns seco. Então, é desmotivador você estar perto dessas pessoas, porque as suas conquistas não serão valorizadas, tá? Isso aconteceu comigo? Também, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo quando eu tirei a minha habilitação, aconteceu comigo quando eu tentei ajudar alguém. Então vamos lá. Outra coisa que acontece muito, eles acharem que são superior a você, né? Eles costumam muito falar que no trabalho deles, eles têm
muitas amizades, as pessoas gostam muito dele, que o que eles faz ninguém consegue fazer igual, que o chefe, que o líder deles sempre estão elogiando o trabalho deles. Gente, desculpa pelo barulho aqui, é porque eu moro em apartamento, então sempre tá fazendo alguma coisa aqui por perto ou dentro dos prédios aí de alguém. Desculpa pelo ruído. Então vamos lá, continuando aqui. Eles se acham que eles são as pessoas assim que são melhores do que você. Então, se você está num trabalho por anos e você não conseguiu nada ainda, né? Não conseguiu progredir, não conseguiu ainda as suas coisas, né? Dentro do ambiente de trabalho, você ainda não conseguiu uma promoção, algo do tipo. O que eles vão falar, né? Ou não que você não conseguir uma promoção, né? Como eu estou dando exemplo da minha vida aqui, o que aconteceu comigo foi que eu sou uma pessoa, era uma pessoa muito na minha. Eu era uma pessoa muito tímida, então eu ficava muito quieta no meu trabalho. Então, essa pessoa que tinha um relacionamento comigo, ela vivia falando que ela era cheia de amigos, que as pessoas gostavam dela, e sempre fazendo eu me sentir a pior pessoa do mundo. Eu falei, nossa, então eu não sou boa pessoa para estar perto das outras pessoas, né? Porque eu não tenho uma boa comunicação, eu não converso, eu sou muito tímida, eu sou muito retraída, eu não brinco. Então isso deve ser muito ruim para mim ser assim, porque essa pessoa é toda alegre, né? Brinca demais, não tem outros amigos. Então será, o que ela faz para ser... para ser muito mais aceitas em grupos e eu não. Tá, esses eram os pensamentos que eu tinha diante de uma pessoa que se sentia superior a mim. Isso acontecia com outros tipos de pessoas também, até mesmo da minha família, que se sentia ser melhor que eu na comunicação, nas brincadeiras, e eu era uma pessoa muito quieta, muito séria, eu não conversava muito, parecia aquela pessoa antissocial, mas é porque eu tinha muita vergonha. Então, eu não estava muito aceita em grupos devido ao meu jeito de ser muito retraída. Enfim, essas pessoas narcisistas que se relacionavam comigo se sentiam superior a mim, melhor do que eu, por elas serem pessoas aceitas em grupos, tinha bastante amizade, as pessoas sempre estavam ali elogiando ela. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Quando vocês são pessoas muito tímidas, muito retraídas, não falam muito, o que acontece, gente, que vocês não têm problema nenhum com vocês, tá? Essas pessoas que falam, que brincam, que contam piada, elas não são melhores do que vocês. Simplesmente, vocês devem aceitar vocês da forma que vocês são. Vocês não devem mudar o seu jeito de ser para caber no mundo de ninguém, para agradar ninguém. Porque na maioria das vezes, dessas pessoas que são comunicativas, brincalhonas, que contam piadas, elas só querem chamar a atenção das outras pessoas. Essas pessoas, elas mentem, elas fingem ser o que elas não são, justamente para serem aceitas. Então, você não precisa mudar o seu jeito de ser para estar no mundo de alguém. Tá? Então você não se sinta inferior a isso. Jamais, nunca. Tá bom? Você vai ter pessoas que vai gostar desse seu jeito quieto, tímida. Então, não se preocupa com isso, que cada um tem aí as pessoas que é compatível, né? A cada um de nós. Então, você tem as pessoas que será compatível a você. Você não precisa mudar o seu jeito de ser para estar no mundo de alguém e ser aceita, tá bom? Agradar alguém aí, esquece. Outra coisa que eles costumam fazer, essas pessoas narcisistas. Eles fazem você se sentir culpada. Ou seja, em um relacionamento, o que aconteceu também já comigo, foi assim. A pessoa, ela me trai e tem a cara de pau de falar pra mim que me traiu porque eu não tive tempo dentro de um relacionamento. O que acontece? Por que eu não tinha tempo? Eu trabalhava e fazia faculdade. Então, quem trabalha e faz faculdade sabe muito bem que não tem tempo nem para si só, né? Para si mesmo. Imagine para outra pessoa. Mas quando nós estamos dentro de um relacionamento, nós se esforçamos para tentar ter um tempo.
Vai ser sempre? Não, gente, a gente não vai ter sempre um tempo disponível, a gente não vai ser uma pessoa disponível. Por quê? Porque a gente tem, o trabalho o dia inteiro, a faculdade à noite. Então, se é pessoa que já é casada, final de semana ela tem filho para cuidar, ela tem casa para cuidar, ela tem as coisas dela para cuidar. Então, realmente, gente, a gente não vai ter tempo. Mas não que a gente não se esforce um pouco para ter um tempo aqui e outro ali para dar atenção para a pessoa que você tá. É desculpa da pessoa te trair e falar para você ainda que você que é a culpada? Não, né, gente? Então, essas pessoas narcisistas, manipuladoras, elas fazem você se sentir culpada de algo que é erro delas próprias. Então, elas que vacilam com você e elas vão dizer que você que teve culpa em determinado comportamento negativo que essas pessoas tiveram, tá? Já aconteceu também de que eu não falei nada da pessoa, inclusive nessa época que aconteceu isso, eu nem estava presente, e foram falar para a pessoa que eu tinha falado mal dela, e enfim. Essa pessoa acreditou e os comportamentos dela foram muito perverso, muito manipulador, muito destruidor referente à minha pessoa. Como é que eu sei que era mentira? Porque eu não estava presente no momento. Eu estava em um lugar inalcançável para eu ter falado alguma coisa. E principalmente a pessoa falou para ela que eu tinha falado, tipo, naquele dia. E naquele dia eu estava em um lugar inalcançável. Então, ou seja, as pessoas que falam mal da outra, que usa de mentiras para destruir a vida de outra e a pessoa acredita naquilo, essa pessoa, ela, primeiro, que ela não te ama de verdade, segundo, que ela não conhece você. Então, esse tipo de pessoas mantenham afastado e distante de vocês, porque essas pessoas, infelizmente, elas são falsas com você e qualquer motivo que elas tiverem para destruir a sua vida é o que elas vão fazer, tá? Pessoas narcisistas têm esse comportamento, eles fazem muito isso, eles destroem a sua vida sem ter certeza, tá? Se você teve participação com aquilo ou não. Basta se alguém ter falado de você, captar aquela informação que é o que eles vão fazer. Por quê? Porque na ideia eles já queriam fazer isso, eles já querem tirar você de cena. Então, quando eles têm algum motivo para isso, é o que eles vão fazer. Outra coisa, eles se acham pessoas perfeitas. Ou seja, um relacionamento com pessoas assim, que se acham perfeitas, se acham os lindão, eles costumam muito falar para vocês que você não vai encontrar uma pessoa melhor que eles. Quem já passou por isso? Quem nunca, né? Uma pessoa narcisista, quando ela está em um relacionamento com você, ela vai dizer que você nunca vai achar alguém melhor que ela. Existem casos e casos aqui e eu vou explicar por quê. Quando você é uma pessoa que realmente fecha num relacionamento 10 a 10, ou seja, você tem um relacionamento que você ali está sempre presente na vida de alguém, que você realmente é parceira, que você é amiga, que você ajuda a pessoa a evoluir, que você ajuda a pessoa a crescer, e você acabar falando sobre isso, né, em um momento de uma conversa, é porque você sabe que essas pessoas só têm amigos errados. Então você vai dizer sim, que obviamente que você é uma pessoa no caminho dessa pessoa muito melhor que os amigos errados que essa pessoa tá. Ou seja, você não está sendo uma pessoa que está querendo ser melhor que ela, ou melhor que os amigos, ou algo do tipo. Não, mas é que essa pessoa, ela pode sim perder uma pessoa de grande valor, tá? Então não confunda. Mas quando é uma pessoa narcisista, essa pessoa narcisista, ela não faz nem um terço, principalmente se for fechar 10 a 10 com você. Ela não te ajuda, ela só te critica, ela só te humilha. Ela não tem um relacionamento recíproco com você. Mas ela se acha a última bolachinha do pacote. Ou seja, você não vai encontrar mais ninguém melhor que eu. Por quê? Quando aconteceu isso comigo, foi o que a pessoa disse. Você não trabalha, e quem coloca o alimento dentro da casa sou eu, quem paga as contas sou eu, e você não vai achar ninguém que faça isso por você. Você depende de mim, você precisa de mim. Então você não vai encontrar ninguém igual a mim. O que acontece? Quando você escuta isso, você se sente muito para baixo, né?
Talvez porque você não tenha ainda um trabalho, ou né, que você tem um filho pequeno para você criar. Então a gente sabe muito bem que a partir do momento que você tem um filho pequeno para criar, fica muito mais difícil de você conseguir um trabalho que você possa conciliar as duas coisas, né? A maioria de trabalho acaba não aceitando muita gente aí que tem, muitas mães, né? Muitas mulheres que têm filho pequeno. Enfim, às vezes você precisa também dar esse tempo, porque você tem uma criança pequena e você precisa, não no momento você não tem como trabalhar, mas depois, obviamente, que você vai procurar um trabalho, tá? Enfim, esse intervalo que acontece isso, essa pessoa se acha melhor que você porque está pagando as contas de casa, porque está fazendo um mercado, porque você depende dessa pessoa. E então, ela usa isso como um pretexto para te humilhar, para dizer que você não é nada dentro daquela casa, tá? Que você depende dela para comer. Acontece isso até na casa dos pais, né? Uns filhos que têm os pais narcisistas escutam bastante isso também. Você só está aqui porque eu mantenho você. E é chato, muito chato para qualquer pessoa escutar isso, né? Porque a pessoa se sente um nada. Então essas pessoas narcisistas querem que você se sinta um nada. E não entra nesse jogo, gente. Não escuta isso que as pessoas falam, tá? Não escuta essas pessoas narcisistas. Por isso que é muito importante quando nós, psicólogos e terapeutas, falamos para vocês manterem distância dessas pessoas. Por quê? É a sua saúde mental em jogo, tá? Essas pessoas são destruidoras de outras pessoas. Outra coisa que uma pessoa narcisista faz também. Ele vive te colocando para baixo. Em um caso que aconteceu comigo, que eu vou contar aqui pra vocês também, foi numa época que eu ganhei o meu filho. Eu sou mãe, então quando mulheres que estão em gestação sabem, né, o quanto é o processo de uma gestação. E na época eu perdi, foi 10 quilos. Então uma pessoa que pesava aí, eu pesava 58 quilos e fui para 48 quilos. Então eu fiquei muito magrinha. E essa pessoa um dia me chamou para ir no mercado com ela. E então eu fui, me arrumei para ir no mercado. Na época tava calor, então eu coloquei uma bermuda, enfim. Só que conforme a pessoa coloca uma bermuda e magrinha, gente, é normal, fica magrinha. Mas o que essa pessoa esperava? Uma pessoa narcisista, gente, um detalhe muito importante aqui. Eles gostam de se aparecer. Então, não só eles se aparecer para as pessoas fisicamente, como você que está perto dele, você precisa estar adequada do jeito que eles querem, ou seja, o vestimento, a aparência, tudo do jeito que eles querem. E se for uma pessoa imatura, então, o que ele quer do lado dele? Ele não vai se importar com a grande mulher guerreira que você é. Não, ele quer se importar com uma gostosa do lado dele. E se você não tiver compatível a isso, então ele vai te humilhar. É por isso que a maioria dos homens, mesmo que a idade que tem não importa, mas a imaturidade desses homens é humilhar as mulheres. Por quê? Porque na cabeça deles, eles querem mostrar para os amigos, para o mundo, que tá com uma mulher gostosa do lado. Ele não importa que você é inteligente, que você é uma grande mulher, ele não importa com isso, tá? O que eles querem apenas é mostrar a aparência. Então, o que aconteceu comigo nesse dia? Conforme eu estava muito magra, ele se sentiu ofendido de andar comigo na rua, porque eu não estava mais gostosa, né? No olhar dele. Então, ele foi pro mercado comigo e ele questionou ainda: você vai assim? Você vai tão magrinha do jeito que você tá, por que você vai colocar a bermuda? Coloca uma calça. Eu falei, mas tá calor, por que eu vou colocar a calça? Eu vou assim. Então tá, você vai comigo desse jeito, mas você vai do outro lado da rua. Juro pra vocês que eu pensei que isso era brincadeira. Pois a gente foi no mercado exatamente assim. Ele atravessou a rua e foi do outro lado da rua. Eu me senti muito mal naquele dia. E não tive reação nenhuma a não ser ficar triste com aquela atitude e também inesperada, né? Porque eu pensei que era só uma brincadeira, e mesmo assim, se fosse uma brincadeira de muito mau gosto, né, gente? Pessoas narcisistas gostam muito de fazer esse tipo de brincadeira, presta bastante atenção. Então, ele fez exatamente isso.
Ao retornar do mercado, ele me pegou pelas mãos, me colocou na frente do espelho e fez eu me olhar. Ele falou assim, exatamente com essas palavras que eu vou aqui falar para você. Pelo braço, me segurando e olhando ali na frente do espelho, ele falou assim, se olha. Eu quero que você se olha. Você está ridícula. Você está muito magra. Você está feia, acabada. Você acha mesmo que eu tenho que ficar saindo com você e se sentindo ainda orgulhoso de sair com você desse jeito? A minha amiga tem 2 filhos e ela não está assim tão magra igual você e acabada como você. Ela tem um corpo lindo e você com um filho, você está desse jeito, destruída, você está acabada. Você está super relaxada. Eu não vou sair com você enquanto você estiver assim. Vamos respirar fundo, né? Eu passei por isso e eu sei que você também deve ter passado por isso. Milhões de mulheres passam por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de humilhação. Isso acontece, gente, porque quando nós estamos se envolvendo com alguém, a gente está se envolvendo com muita empolgação. A gente está se envolvendo porque quer sair da casa dos pais, porque você está ali pela aparência, pelo aquilo que ela mostra. Não estou falando aparência física, porque as mulheradas não vão muito por isso, mas pelo aquilo que ela mostra, o que ela não é. Então, se você for uma pessoa carente, dependente emocional, você acredita que aquela pessoa está sendo a melhor pessoa do mundo para você. Então, você prestar atenção aos pequenos comportamentos da pessoa, porque um narcisista ele tem esses pequenos comportamentos de te humilhar, de agressividade, né? Verbalmente você consegue ver que essa pessoa é um pouco agressiva. Então, são traços que vocês precisam prestar atenção para evitar o sofrimento. É por isso que quem já passou por relacionamentos assim quer ajudar as outras pessoas, né, em falar, né, em dar aí um toque. E as pessoas não vão vir, tá? Eu não estou dizendo que teve pessoas que não me deram um alerta, mas eu não ouvi. Então, isso acontece muito, mas muito com jovens, com as mulheres, né, carentes e dependentes. Elas acham que elas estão com o príncipe encantado e depois de um tempo ela descobre que é apenas um sapo. Infelizmente, a gente acaba falando, né, para as outras pessoas aquilo que a gente passou como um sinal de alerta, para que as pessoas observem aquilo que pode acontecer na vida dela, o que está acontecendo na vida dela, e ela dar um basta nisso o quanto antes, tá? Nada acontece na vida da gente por acaso, eu pelo menos acredito muito nisso, né? Não há coincidência e nada acontece por acaso. Isso aconteceu comigo, foi doloroso eu passar por esse processo, mas o que me levou, né, a ter um despertar da consciência e ver que eu precisaria me amar para conseguir sair de um relacionamento abusivo desse e também nunca mais entrar em um. Então eu espero que vocês também tenham esse despertar da consciência e comece a olhar mais para vocês antes de se envolver com pessoas narcisistas. Então, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, curtir, compartilhar, ajudar o canal a crescer. Compartilha para sua amiga aí que está precisando ter um alerta na vida. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Gratidão, gente. Até mais.